Agora eu vou pra pergunta do... Esse cara tentando fazer pergunta desde as 8 da manhã, coitado. Vai, Corinthians. Só porque eu sou corintiano, pô. Jamais, eu tô até triste Só agora. porque eu sou corintiano. Jamais, irmão. Tudo bem? Boa tarde, sou Alexandre. É mais uma curiosidade mesmo, porque não trabalho, né, os esportes americanos. E até na minha ignorância, um tempo atrás, antes de conhecer estatística, EV, eu até tentei brincar um pouco e eu até, na ignorância, achava assim, pô, basquete, tênis, normalmente o melhor ganha. Então eu falei, pô, então deve ser mais fácil ganhar dinheiro, porque... E é realmente, né? Geralmente, os melhores times, não é igual ao futebol que tem acho que tem menos zebra, mas não é só ficar apostando no favorito, você vai ficar trocando dinheiro ou vai perder dinheiro, né? Então, eu queria saber um pouquinho como que é essa metodologia de vocês. Vocês fazem trader, vocês fazem punter, e assim, só para ter uma noção, vocês trabalham com uma stake fixa, e se sim... Qual que é uma média de retorno assim considerável? Claro que eu sei que varia, mas sei lá, mensal, anual, de retorno. Se eu apostar R$100, eu vou ter um retorno de X unidades, só para ter uma ideia. Obrigado. Só para te falar, talvez a NBA seja o lugar que tem mais zebra de todos os esportes. Justamente por isso que nós comentamos. A NBA é composta por 80... Cada equipe das 30 equipes jogam 82 vezes na temporada no espaço de 8 meses? A temporada regular é 8 meses? 82 vezes. Muitas dessas vezes, um dia após o outro. Humanamente, é impossível essa equipe que jogou ontem ter a mesma performance ou dar a importância no dia seguinte da mesma forma que no anterior. Então, às vezes, o favorito... Acabamos de dar o exemplo do LeBron James. O Lakers jogou contra o Clippers, em Los Angeles, que é um jogo muito importante, que é uma rivalidade da cidade, um jogo que foi blowout, que vai até o final, né, nessa disputa. Os jogadores jogam de 40 a 45 minutos, e no dia seguinte eles tinham que viajar para Detroit para jogar contra o último colocado da conferência. Aí a linha de abertura, com certeza, vai ser mais 12,5 para o Detroit. Então, com certeza, nesse exato momento é onde saem as maiores zebras da NBA. Então, você concorda que existe essa teoria assim no que tipo tênis, basquete, sei lá, se tiver uma distância assim com preparação, não desse jeito, né, que eles não têm nem tempo às vezes de se recuperar, geralmente o melhor ganha, o melhor time ganha, não, né? Geralmente o melhor ganha mesmo. O problema é que a precificação Então, e como é que essa técnica dos oddmakers já reflete isso. Em geral, o melhor ganha. É porque o mercado principal nos esportes americanos é o handicap, no basquete e no futebol. Então, o handicap tende a ficar 50% para o underdog e 50% para o favorito. Sua meta nos esportes americanos não é descobrir quem é a melhor equipe. Quem é a melhor equipe, todo mundo deveria saber. Esse é um problema, se o pessoal não sabe quem é a melhor equipe. Wars, né? Mas é por qual margem essa equipe deveria ser favorita. E é isso que o pessoal tem muita dificuldade de precificar. As zebras acontecem, em geral, elas são bem identificáveis. Elas acontecem inseridas dentro do que eu chamei de pontos situacionais nos esportes americanos. Então, enquanto elas surpreendem muita gente, mídia esportiva, apostadores... Para o meio esportivo e fãs, para o apostador, elas não são tão surpreendentes, porque, em geral, você já imaginaria. Como ele deu o exemplo, o Lakers está fazendo um jogo extremamente cansativo, vai pegar o Detroit Pistons. O Lakers é 12 pontos. Em condições normais, o Lakers é 12 pontos? Naquele dia específico, o Lakers é 12 pontos? Não, porque o passado importa. Entendeu? Tipo, menos 12 no basquete, só para levar para o futebol, é tipo uns menos 5 no handicap no futebol. Menos 12 é uma linha esticada. Então, assim, falando basquete no handicap asiático, beleza? Eu lembro até hoje, o Edu, no seu Houston Rockets, ainda tinha o James Harden, na época tinha o Russell Westbrook, jogava contra o Orlando Magic. A linha pré era menos 15,5 Houston Rockets. Falei, cara, puxado, né? Opa! E o Orlando ainda tinha Vucevic, Fournier, Gordon, ainda era um time... estava sempre nos playoffs. Falei, cara, vou esperar aqui no ao vivo, pegar uma linha considerável, uma linha mais baixa para o Houston, mas se me der um handicap alto, eu vou positivo, vou para o Orlando. E estava todo mundo completo, o Houston e o Orlando. E o Orlando chegou a abrir 11 pontos. E estava mais 10,5 ainda o Orlando Magic. Falei, opa, me dê. Por quê? Primeiro, uma coisa de tática. O Vucevic, que é o pivôzão, como se fosse... Eu sou pequeno, é 1,90. O Vucevic tem 2,18, né? Então, quem estava na troca de marcação era o James Harden, que estava marcando ele. Aí ele só virava e
eu cravava. Falei, cara, isso aí que tá errado, cara. Então, aí abriu mais 11,5 Orlando. Eu falei, pá, 11,5. Aí veio um cara do meu VIP, eu mandei meu VIP. Falei, como é que tu manda isso, cara? O James Harden tá jogando. Eu falei, pode jogar, mano. Terceiro quarto, o Orlando tava ganhando por 30. Por quê? Só explorando a troca de marcação do James Harden, que é um ala, baixinho, e o Vucevic atacando o garrafão, destruindo. Então, assim, às vezes o favorito no NBA, com esse handicap, aí tá menos 18. Tu pega lá, tá 1,05 o moneyline. Não tem valor nenhum, cara. Então, trabalhar... Acho que o Zaurano adora underdog, o Vini também. Underdog dá para trabalhar bastante, principalmente nessas viagens, em back-to-back, em times que estão brigando por algo. Então, começou a temporada, você já sabe, esse time briga pelo título, esse aqui por playoff, esse aqui por um play-in, esse aqui vai dar ali no meio termo e esse aqui não briga por nada. E não tem rebaixamento, né, nas ligas americanas. É. Então, isso é muito importante. Esse aqui, o Golden State vai enfrentar o Detroit. Beleza, o Golden State vai brigar aqui pelo título, o Detroit vai brigar por nada. O Detroit ainda joga amanhã, então o time está tomando uma sapecada aqui e não quer nem saber, cara. Né? Joga amanhã. Então, essas nuances no basquete, principalmente na NBA, para o futebol, não tem, né? Então, fica ligado. Só para complementar, isso vale para os 3 esportes, é mais comum na NFL, mas você vê um favorito muito claro ao oposto do que o Ciro falou, uma linha muito curta, um menos 3,5 para uma equipe que é claramente melhor do que todas. E o que eu vejo é o pessoal pulando. Não, esse time é muito melhor, como se só ele pudesse ver que esse time é muito melhor. Nesses casos, eu sugiro uma pesquisa mais ampla, porque pode ser inserido num ponto situacional, ou pode ser que o time muito favorito, que todo mundo acredita que é muito favorito, é uma mentira. Vi de Philadelphia Eagles na última temporada. Philadelphia Eagles começaram 10-1, a gente passou a temporada inteira falando, isso aqui é mentiroso. Eu nunca vi um time construir um recorde desses com um jogo tão fraco. E aí, ao natural, eles perderam 6 das últimas 7 partidas, depois foram eliminados nos playoffs. Mas as pessoas tratam como se... não, eu sei que esse time é muito bom, esse time ganhou muito, mas já uma vez eu vi um cara justificando uma aposta, e aí ele falou, time X é melhor que time Y, e o recorde de vitórias prova isso. Eu falei, não, o recorde de vitórias só prova que eles ganharam mais que o outro, mas não diz nada sobre a qualidade das equipes. Então, favoritos que todo mundo pode ver, eles são perigosos. Não quer dizer que alguns deles realmente não gerem valor de aposta, mas são perigosos. Entender a linha é importante, entender o porquê aquela linha está disponível. Como o Vini falou, as Big Leagues elas são muito ajustadas. Os oddmakers são muito bons no que eles fazem, os sindicatos são muito bons no que eles fazem, os Sharps. Então, nenhuma linha está ali à toa, nenhuma linha é tão fácil de bater. Exato. E os principais sindicatos, os principais grupos de apostas não estão na NBA, eles estão nas ligas secundárias. Né? Eles estão trabalhando com dinheiro que ainda não foi ajustado. Foi, na sua pergunta, né, se é Panther, se é Trade. Eu acho que todo mundo aqui é Panther, é pré-live. Uhum. Né? E, no meu caso, em específico, do tipo Paquetá também e do Cirão também, a gente pega dinheiro que não foi ainda ajustado. A gente pega a linha que está começando, a linha que saiu na casa ainda, a linha de abertura, que... Os limites estão ainda meio baixos, mas as odds não estão ainda reguladas. Como o caso do over, que vocês falaram, da WNBA, 1,64, já está 1,74. Isso é uma aposta boa. Isso, por si só, já prova que é uma bet boa, porque você antecipou o movimento do mercado. E o mercado é rei. O mercado ele se autorregula na aposta. A mão invisível na aposta ela está ali o tempo inteiro, sempre ajustando o mercado. Então, por isso que, para a gente, esse trabalho pré-live e de abertura é o que vai guiar uma boa aposta, se sim ou não. Se ela vai bater ou não, aí a gente não sabe. Mas se a gente teve um CLV positivo, e isso é algo que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, eu acho que ninguém aqui chegou pensando assim, a gente foi conversando, se entendendo, e aí o Cirão faz do grupo de estudo, que é algo que é muito relevante você ter um grupo para você conversar, para você entender. E, se eu cometo um erro, eu vou falar para o Paquetá o erro que eu fiz para ele não cometer. O Cirão, a mesma coisa. A gente vai trocando ideia e experiência e um vai melhorando o outro. Então, nos esportes americanos, você ter grupo de estudo, cara, ajuda muito, porque como é algo que ainda está começando no Brasil, você consegue sair muito na frente.